Olá, como vai? Eu sou Vanger Campos, para quem não me conhece. Eu fui convidada pela irmã Ana Raeli para fazer um resumo desse livro aqui, muito bom por sinal, e eu aconselho você, se ainda não tem o seu, se ainda você não fez essa leitura, faça-o, tá bom? Faça de capa a capa, que ele é muito, muito bom. Eu fiz um pequeno resumo das coisas que eu tenho aprendido sobre o livro que a autora diz respeito, que é o livro de Provérbios. Então eu fiz aqui um pequeno resumo, tá bom? Vou passar aqui para vocês, tá aqui meu resumo. E o que eu tenho aprendido muito nesse livro é o seguinte: quando eu soube que vocês, na verdade, iam estudar esse livro, eu fiquei muito contente, porque é um livro que eu usei durante muito tempo com moças na minha primeira igreja, na minha ex-igreja, né, lá de Tupã. E era muito bom mesmo os nossos estudos que a gente fazia baseados nesse livro. Deixa eu ver aqui, gente, se essa luz fica melhor. Ai, não sei, está estourando. Acho que talvez fica melhor assim, né? Aí, eu tô arrumando. Tá bem natural, né? Que eu tô arrumando tudo, né? Então, e eu sabia que esse livro seria mais ou menos como se você tivesse aquela caixa de joias que você gosta. Todo mundo tem sua caixinha de joia, né? Só que essa daqui, que você vai tirar do livro de Provérbios, é uma caixa de joia infinita. Ou seja, ela tem tudo, desde os relógios que você gosta, anéis, brincos, colares, os chokers, tem uma variedade de coisas para você usar em circunstâncias e em tempos diferentes. Então, esse livro é como se fosse aquela caixa de joia, sabe? E você não precisa ficar preocupado que vai faltar a joia correta. Ela tá lá para você pegar. É isso que é o livro de Provérbios. E eu escrevi assim que esse livro aqui, ele fala da verdadeira sabedoria. Nós sabemos que a verdadeira sabedoria é Cristo, né? Então, como conhecê-lo melhor? É isso que o livro de Provérbios nos ensina. Como confiar mais nele, né? E uma vez que você faz isso, o que acontece quando você aprende no livro de Provérbios? Você aprende o quê? Quando você conhece mais a Cristo, entende do seu poder, ele muda a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Essa que é a verdade. Então anota aí, conhecendo a Cristo, minha vida já não vai ser mais a mesma. Essa é uma riqueza maravilhosa de você saber que você pode mudar. Porque as pessoas realmente mudam. Às vezes a gente não acredita, mas elas mudam com o poder de Deus, né? Existe isso, que Deus pode realmente nos mudar. E o livro Mulheres Sábias, da Lydia Brownback, ela traz bem isso à tona, mostrando isso para você, né? O livro só veio confirmar da importância de que Cristo, ela deixa bem clara que Cristo tornou-se para nós a sabedoria de Deus. É isso que o livro de Provérbios, da Bíblia, do Velho Testamento, fala para nós, né? E o livro, a autora consegue colocar isso de uma maneira prática, né? Mostrando Cristo no livro. O livro, ele é poético e ele descreve como que o mundo criado por Deus deveria ser vivido. E da forma mais agradável possível. Ele dá diretrizes, ele cede caminhos para nós e ele faz uma coisa comparativa, né, entre o sábio e o tolo, mostrando para você o caminho que você deve seguir. Mas nós sabemos que sem buscar a fonte inesgotável, que é da palavra de Deus, não tem como você colocar em prática todos esses ensinamentos que você teve. Você teve vários ensinamentos nesse livro aqui, né? Tem vários capítulos muito legais aqui. E mesmo assim, você sabe que você não consegue colocar em prática, porque nós somos falhos, precisamos buscar na fonte inesgotável, que é a fonte do Senhor Jesus, né? Que é a palavra de Deus. O Senhor Jesus em si, Ele mesmo. Nós sabemos que precisamos disso. E o livro de Provérbios, então, se torna vazio quando você busca colocar em prática todos os ensinamentos e conselhos que ele nos dá. Tem um dizer popular que diz, se conselho fosse bom, a gente cobrava, não dava de graça. E não é verdade. Nós, mulheres, gostamos muito de conselhos. Não só gostamos, como também gostamos de dar os nossos conselhos, né? E compartilhar as nossas experiências. Isso é uma coisa positiva, que Deus nos criou dessa forma. Então, para cumprir, como é que eu faço para cumprir o livro, os ensinamentos que vocês aprenderam? Buscando o Senhor Jesus, né? Buscando na fonte, né? É isso que eu tenho que fazer. A autora
coloca em seu livro as verdades, como viver para a glória de Deus e receber essas bênçãos através da obediência. Através da obediência, crendo que o Senhor Jesus tem o melhor para você, tem o melhor para mim, né? O livro de Provérbios é a sabedoria de Deus na prática. Você sabia que o livro de Provérbios significa como fazer? Ser como ser. E se você quer colocar em prática, você tem que ser como alguém que é a sabedoria, que é Cristo, né? A palavra provérbio significa ser como. É um livro de comparações e imagens comuns e concretas sobre as mais profundas verdades da vida. Sabe, no livro de Provérbios, ele fala sobre mentira, como a própria autora fala sobre inveja, fala sobre adultério, fala sobre medo. Ele coloca coisas práticas para a gente, está tudo ali no livro de Provérbios, né? E o significado do livro de Provérbios é justamente isso, ser como. Você quer ser como quem? Eu quero ser como Cristo, porque não dá para ser como uma outra pessoa que também é corruptível, a pessoa também é pecadora. Não dá para ser. E o livro sobre esses ensinamentos, né? Onde eu estou aqui? Como ser. Então, ele é um livro de comparações, de imagens comuns e concretas sobre as mais profundas verdades da vida. São afirmações simples, porém de cunho moral, que destacam e ensinam as realidades fundamentais da nossa vida. Você vai enfrentar uma hora ou outra uma decepção. O livro de Provérbios fala como é que você enfrenta. Isso a autora também descreve muito bem. No livro de Provérbios, Salomão buscou a sabedoria de Deus. Se você for lá em 2 Crônicas, capítulo 1, de 8 a 12, você vê isso, vendo Salomão buscando a sabedoria de Deus. É isso que ele queria. Ele ofereceu discursos bem expressivos, destinados a fazer com que as pessoas, ao ouvirem aqueles discursos que ele dava, a contemplarem o temor do Senhor e a viver por meio da sua sabedoria. A soma dessa sabedoria, toda o que ele coloca no livro de Provérbios, o rei Salomão, é personificada no Senhor Jesus Cristo. Você vai lá em 1 Coríntios 1,30, você vê isso. É maravilhoso. Provérbios não é um livro superficial, apesar de ser um livro prático. Contém elementos éticos envolvendo um viver reto, um viver digno, um viver justo, que flui dessa relação correta com Deus. Você precisa ter essa relação correta com Deus. Mais especificamente, Provérbios chama o homem a viver como o que o Criador pretendia que a gente vivesse, que você vivesse quando ele fez o mundo. Você vai lá em Salmos 90, você vê. É a palavra de Deus se apoiando nela mesma. Provérbios fala da promessa dos sábios que obedecem. Isso é maravilhoso. A pessoa sábia, ela realmente obedece. Vivem mais, prosperam, alegram-se, experimentam a bondade de Deus, tudo aqui nesse tempo, é isso que ele está falando. Enquanto os tolos sofrem a vergonha. Por outro lado, há uma realidade onde o livro de Provérbios, onde o próprio Salomão, porque ele não só escreveu Provérbios, escreveu Eclesiastes, escreveu Cantares, escreveu Salmos também, 73, e o 127, eu acredito que também foi escrito pelo rei Salomão. Ali ele coloca também uma realidade onde os ímpios também prosperam num determinado tempo. Jó, por exemplo, ilustra que há ocasiões onde o homem justo, o homem que teme a Deus, é atingido pelo desastre, é atingido pelo sofrimento. É só você ler o livro de Jó. No entanto, você vê como que Deus cuidou de Jó. Há muito a ganhar, a comparar, se você comparar a sabedoria dos ensinamentos de Salomão com a sabedoria que Jesus Cristo personificou. Há muito a aprender, há muito a ganhar com isso. Você vai conhecer e amar o Senhor Jesus, porque todos os tesouros de sabedoria e conhecimento que está expresso no livro de Provérbios estão ocultos em Cristo. E isso está em Colossenses 2, verso 3, Colossenses 2, 3. Então, isso é o que eu tenho aprendido com esse livro. Coloquei esse meu pequeno resumo. E agora eu queria falar para você o que esse livro, né? É o resumo do livro de Provérbios que eu dei para você. Como que esse livro me ajudou. Eu fiz aqui umas pequenas observações e eu coloquei assim nesse livro. Aprendi muito com esse livro. E que essa leitura continue sendo uma bênção
uma bênção vinda de Deus. Às vezes você tem alguma coisa muito especial na sua mão e você não vê isso como uma bênção de Deus. Eu gostei muito da maneira como essa autora, ela coloca o livro de Provérbios, que é a sabedoria e a prática, né? Você conhece Jesus Cristo e você pratica o seu amor e o seu conhecimento de Jesus Cristo na prática. É isso que ela faz, né? E é um resumo do grande poder, da grande sabedoria do Senhor Jesus. Coloquei aqui também os itens importantes. Espera aí, que eu esqueci o óculos. Como é que eu vou ler, minha gente? Voltei. Ó, meu óculos amarelo. Então, o que eu coloquei aqui? Que eu gostei, que fez um resumo muito bacana desse livro aqui, sabe? Eu gostei muito de conhecer e aprender e amar a sabedoria. Opa, tá dando umas coisas engraçadas aqui, né? Então, vou tirar o óculos. Eu coloquei assim nesse resumo: se você quer ser essa mulher sábia da palavra de Deus, eu coloquei esses pontos que a própria autora colocou pra gente, né? Sobre essa mulher sábia, quem ela é. Então, é uma introspecção que você faz da sua vida. Olha para dentro de você. Quais são as coisas que você tem que reconhecer se você realmente é uma mulher sábia? E aqui a autora coloca no livro. Ela coloca assim: reconhecer a sabedoria de Deus sobre tudo o que acontece. Lembrar que Deus é soberano, poderoso sobre a sua vida. A soberania dele reina acima de tudo. A mulher sábia reconhece isso. Segunda coisa importante que está aqui no livro, e eu aprendi com esse livro: submeter-se à ordem do mundo estabelecida por Deus. Submeter-se à ordem do mundo estabelecida por Deus. Deus colocou o mundo numa determinada ordem e você deve se submeter a essa ordem, né? A ordem de Deus. Como viver aqui nesse mundo. Deus está no controle, mas ele também colocou algumas regras. E você vê isso: não mentir, não matar, não roubar. Ele tem algumas regras. Como ser feliz, como escutar o seu pai, a sua mãe, né? Como se dar bem socialmente falando, como se relacionar com outras pessoas. Uma ordem, Deus colocou ordem. Deus também coloca Cristo acima... Desculpe, a mulher sábia também coloca Cristo acima de tudo em sua vida. Isso é maravilhoso, quando você acorda de manhã e você tem aquele momento especial com Deus em oração e você coloca o seu dia: Senhor, aqui está o meu dia, eu quero vivê-lo para a tua honra e para a tua glória. A mulher sábia, ela faz isso e é de grande importância você aprender e entender isso. Outra coisa que esse livro me ensinou foi o seguinte: das divisões que ela faz, eu gosto muito quando ela diz a importância de você estudar sobre a sabedoria. E ela colocou alguns tópicos aqui super importantes, e eu gostei muito. Quando ela diz que a mulher sábia é aquela que reconhece a soberania de Deus sobre tudo o que acontece. É importante você ter isso em mente, saber que Deus é soberano. A mulher sábia também se submete à ordem do mundo estabelecida por Deus, como que Deus ordenou, colocou em ordem o mundo. A mulher sábia também coloca Cristo acima de tudo em sua vida, e ela confia também na bondade do caráter de Deus. Guarda o seu coração na verdade bíblica. As decisões tomadas pela mulher sábia estão baseadas na palavra de Deus. Eu acho que muito desse livro aqui são momentos de grande sabedoria da maneira como Deus instruiu essa autora. E eu espero que você passe para frente e que você tenha tido um tempo muito especial ao estudar esse livro. Quero agradecer a Ana por ter me chamado, porque eu tive que fazer bastante leitura sobre várias coisas voltadas sobre a sabedoria, sobre o livro da Palavra de Deus, sobre a autora. Eu fico muito contente de ver como que Deus tem trabalhado nos Sementes de Amor. Quero agradecer pelas mentoras, quero agradecer por aquelas também que são intercessoras e agradecer a você, moças que estão participando, mulheres, mães, senhoras, avós, casadas ou não, mas que estão envolvidas no Sementes de Amor. Muito obrigada. E acima de tudo, quero agradecer a irmã Ana Raeli pelo amor que ela tem por esse ministério. E eu gosto de olhar para ela como uma pastorzinha, a pastorzinha do Ministério Sementes de Amor. E que Deus abençoe vocês nesse ministério, lembrando que Cristo
é tudo que temos e vale a pena buscar a sabedoria que está nele. Que Deus abençoe vocês grandemente. Aqui fica meu abraço e, mais uma vez, uma boa noite para todos nessa reunião.